Você voltou? Então fique aí, porque o canal é bom. E hoje com esse tema sobre o pior ensino adventista, o mais horroroso ensino adventista. Ele é assim porque ele engloba muita coisa ruim que o adventismo tem no ensino só. Esse ensino é a chamada doutrina do juízo investigativo, também conhecida como a doutrina da porta fechada. Você vai entender por que se chama doutrina da porta fechada. Para entender o juízo, o juízo investigativo, você tem que partir do ponto de que ele só existe para encobrir uma mentira. Você sabe quando você pega uma criança fazendo uma coisa errada, aí ela inventa uma história bem esquisita, uma mentira bem sem graça para encobrir aquilo de errado que fez? Assim é a doutrina do juízo investigativo. Que sinteticamente é mais ou menos o seguinte: os adventistas, que são obcecados por datas, assim como os testemunhos de Jeová, e por isso pagam mico, os adventistas previram a volta de Jesus para 1843, para março de 1843. Eles não eram um movimento adventista ainda. Aliás, a palavra adventista tem a ver com o advento da volta de Jesus. Não era esse movimento organizado, era um grupo liderados pelo Guilherme Miller, desculpe, que era batista, um pastor batista, fez uns cálculos lá e entendeu que Jesus voltaria em março de 1843. Já estava pecando porque a Bíblia diz: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Então já estava errado, mas tudo bem. Juntou a turma lá, foi para o monte esperar o Jesus voltando, em 3 de março de 1843. Aí Jesus não voltou. Esse evento é chamado de a grande decepção, porque foi grande mesmo. Que em inglês é the great disappointment, que é a palavra para decepção. E os tradutores adventistas traduzem aqui para o Brasil como o grande desapontamento, que é uma palavra velha aguada, desapontamento. Eu tô com desapontamento. Não, foi uma grande decepção. Foi um mico. Você vai para um lugar esperar Jesus, volta Jesus, e Jesus não vem. Né? Foi realmente uma grande decepção. Aí Miller refez os cálculos. Ele disse: não é. Me enganei, onde é que eu estava com a minha cabeça? Não é março de 43. É março de 44. Aí o povo: Miller, você é ungido, você é abençoado. Vamos de novo, vamos esperar. Deu março de 44. E aí não rolou. Jesus não veio e os adventistas pela segunda vez ficaram com a cara de pastel esperando Jesus. Aí disseram, o Miller falou: não foi, mas vou fazer os cálculos de novo. Agora é outubro de 1848. Dessa vez vai. É outubro de 48, porque eu errei. Às vezes a gente dá uma vacilada. Outubro de 48. Aí o povo: você é ungido, Miller. Você é Miller mesmo, hein, Miller? Guilherme Miller. O millerismo, né, o movimento. Você é Miller mesmo, hein, Miller? Foram esperar e adivinha o que aconteceu? Em 10 de outubro de 1848. Nada. Nada. Aí ficou ali. Depois disso, o que o Miller fez? O Miller falou: olha, gente, foi mal, eu estava errado, desculpa. Miller foi honesto e falou: não rola, viajei na maionese. Mais um grupo que vai ser mais ou menos composto ao longo do tempo por Helena White, Joseph Bates, Ira Edson, eita, nomes bonitos para o adventismo,
especialmente esse Bates, né? O Bates disse, não, o Miller não errou, ele errou a data, mas ele não, aliás, a data estava certa, ele não errou a data estava certa, o que ele errou foi o local. Como é que não tínhamos pensado nisso, hein, Miller? Errou o local. O local não é aqui na Terra. Ele voltou, mas para o santuário celestial. Perdão, rapaziada adventista. Eu quero ser respeitoso, mas às vezes não dá. Vocês não ajudam. Não, ele errou o local. Ele saiu de um santuário e foi para o outro santuário. E aí começou a doutrina do juiz investigativo. Ele foi purificar o santuário. E a partir de 1844, a porta da graça se fechou, né? A porta da salvação se fechou, porque agora eles vão usar um jogo de palavras. Ah, mas para que é o juiz investigativo? Jesus está lá no juiz investigativo, nesse santuário, ele está de olho em você, cada pecado que você comete, ele anota, e no dia final ele vai fazer as contas e você pode se dar mal. E aí eles fazem um jogo de palavras. Porque você pergunta assim, mas nossos pecados não foram perdoados na cruz? A Ellen White fala, foram perdoados. Mas não, aliás, foram perdoados, mas não foram cancelados, meu filho. Você está pensando o quê? Essa Helena, ela é tão aberrativa. É tão esquisita. O adventismo é uma religião estranha. É uma religião esquisita. É porque você não sabe. Você vê a placa lá de igreja evangélica e você pensa que é normal. Não é normal, não. Tem muita coisa estranha, muita coisa que não bate na Bíblia. Os líderes adventistas vão dar tanta conta diante de Deus, porque Jesus disse, quem ensinar errado a um desses meus pequeninos é mais responsável. Olha o peso. Ensinar errado aos meus pequeninos. Então, a partir de 1844, porque Helena White quis, porque Irã Edson quis, porque Joseph Bates quis, começou agora o juiz investigativo. Você não tá salvo. Você vai depender da investigação que Jesus vai fazer da sua vida, vai fazer uma contabilidade lá. É assim, é um catolicismo com nome de adventismo, né? Porque é isso que o catolicismo ensina, né? As obras, no fim, é que vão te salvar. E aí a pergunta era o seguinte, ok, se as pessoas agora são salvas pelo juízo investigativo, como é que era antes? Se foi em 1844, e por que essa data? E que céu é esse que tem dois lugares, um puro e um impuro? Que santuário é esse celestial que Jesus tem que estar purificando ele? A gente pode fazer 1 milhão de perguntas bobas, porque essa doutrina, ela é infantil, ela é patética, ela é um insulto à inteligência. Vamos deixar bem claro que em nenhum momento da igreja cristã se creu nisso. Os únicos que passaram a crer foram os adventistas a partir de 1848. Tem algumas razões para eu nem de longe simpatizar com isso. Primeiro que essa doutrina é um insulto à cruz de Jesus. Na cruz, Jesus falou, está consumado. Não está meio consumado. A salvação foi consumada na cruz. E a Bíblia diz, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que se alguém prega um evangelho que vá além, é muito sério isso, gente. Como é que essas pessoas têm coragem, né? O que é o fanatismo, né? Que vá além daquele que vos temos pregado. Que seja anátema, que seja maldito. Então, é em si mesmo um ensino maldito. Você que vive debaixo do ensino do juízo investigativo, você está vivendo um ensino maldito, porque o cânon fechado da Bíblia, e Paulo disse, ninguém pode ir além daquilo que ensinamos. Paulo em nenhum momento fala dessa baboseira. Jesus em nenhum momento fala dessa baboseira, que você é salvo, mas é só meio salvo, porque o juiz investigativo é que vai definir tudo. A tua solução não está na cruz. Aliás, tem até um termo que o pessoal começou a usar, que é as boas novas do juiz investigativo. Ai, papai. Uma outra razão é porque Hebreus 7:25 diz que Jesus salvou
totalmente os que se chegam a ele e está para sempre a interceder por eles. Salvou totalmente, salvou completamente, salvou de uma vez por todas. Salvou! Na mente de Deus já está resolvido, já salvou. E está para sempre a interceder por eles. A doutrina do juízo investigativo também gera medo nas pessoas. Aliás, as seitas, uma das características das seitas é controlar pelo medo. Controlar pelo medo. Então você tem que acordar todo dia sabendo que Jesus está de olho em você, porque você pode se dar mal a qualquer momento. Não é um evangelho de esperança, é um evangelho de medo. E a Bíblia diz, preste atenção, Romanos 8,15, nós não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez com medo. Medo já passou, não vem não, para cima de mim com medinho não. Mas recebemos o espírito do seu Filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A doutrina do juízo investigativo, ela também gera hipocrisia. Porque não é possível que alguém acredite que vai haver um juízo investigativo, onde os mínimos detalhes da minha vida estão anotados e eu serei investigado na eternidade. E a pessoa ainda acredita que vai sobreviver a isso. Um escrutínio de Jesus Cristo, um exame total de Jesus Cristo, num julgamento pelas obras, a pessoa ainda acredita que vai sobreviver a isso. Ah, vai comer sabão, rapaz. Você vive uma hipocrisia. Agora, pode ser um misto de hipocrisia com medo, pode ser um misto de hipocrisia com engano, né? Porque o engano cega as pessoas e muita gente está vivendo esse clima de engano debaixo dessa doutrina. O juízo investigativo é um contraste total com o Novo Testamento. Porque, engraçado, eu vejo os adventistas ensinando sobre o juízo investigativo e eles não vão dizer assim, ó, Jesus disse, ou o Novo Testamento diz, não, é conforme o ensino de Ellen White. Aliás, essa mulher é o que? A quarta pessoa da Trindade. Se a crença em Ellen White, como é querida, não é um pecado, me responda, você é adventista, é possível você ser batizado numa igreja adventista dizendo, olha, eu creio em Jesus, mas não creio em Ellen White. Será que é possível? Faça esse teste. Faça esse teste. Você que está para batizar, e pergunte ao seu pastor, e se eu crer no que a Bíblia diz, se eu crer em Jesus, mas eu não creio em Ellen White, eu não me sinto obrigado. Pelo contrário, tem até uma raivinha dessa mulher, eu posso ser batizado? Então veja que Ellen White está ligada à salvação do adventista, por mais que ele negue, por mais que ele diga. A senhora White, como é chamada, ela tem um peso muito forte. Uma coisa interessante, que o Miller se arrependeu, e quando essa turma começou com essa viagem do juiz investigativo, ele veio a público dizer, gente, chega! E nós não podemos fazer isso com as pessoas. Guilherme Miller. Nós não podemos fazer isto com as pessoas. Chega! Muitos adventistas que eu conheço gostam de dizer, não, nós não somos da turma do Miller. Não, nós não somos daquela turma, não. Como é que não é? Se a doutrina surgiu por causa disso. Se a doutrina surgiu por causa do advento. E os livros de Ellen White mandam você respeitar os escritos de Miller, dizendo, o irmão Miller, como ela chama. O irmão Miller estava certo. Então não vem com essa que você não é de Miller. Sua origem é em Miller. Um grupo fanático. Miller acordou, aconteceu um milagre, Miller voltou à lucidez, mas o resto ficou fanático. Você deve se perguntar assim, puxa, mas como é que homens inteligentes como Rodrigo Silva, o arqueólogo, né? Homens como Leandro Quadros, Ivan Saraiva, um bocado de nomes. Você deve se perguntar assim, por que essas pessoas, elas são tão inteligentes? Por que elas acreditariam nisso? O Papa, por acaso, é burro? O Papa é um homem com doutorados. O Papa é um homem que fala várias línguas. Nós não estamos numa competição de inteligência. Salvação e doutrina não tem a ver com QI, tem a ver com verdade,
Então, gente muito mais inteligente do que eu e Irã Edson e Helena White e Rodrigo e quem quer que seja, gente muito mais inteligente, creu em besteiras muito piores, porque a salvação não tem a ver com inteligência, mas com verdade. E a Bíblia diz, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Às vezes, a gente nasce num lugar, né? E a gente confunde o carinho que a gente tem por aquele lugar, o afeto que a gente tem por aquele lugar, com verdade. Aquelas pessoas não podem errar. Aquele grupo não pode estar errado, porque eu nasci lá, foi lá que eu me criei, eu tenho um afeto tão grande, então isso deve ser verdadeiro. Verdade é verdade, carinho é carinho, afeto é afeto, apreço é apreço. Não? E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Deixa aqui sua opinião sobre o juízo investigativo. Eu sei que o pau vai quebrar aqui nos comentários. Mas é isso aí, tá bom?